Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 356. Estou aqui com André Graciotti. E aí, André, tudo bem? E aí, belezinha? Bom demais estar aqui falar desse monumento de filme. Muito bem, de volta aqui ao Cinemático também, Guilherme Jacobs. E aí, Jacobs, como vai? Tudo bom? Mais uma vez aqui pra falar, mas depois de me trazer pra um péssimo filme, o Merigo finalmente me convidou pra falar de um bom filme dessa vez. Fico muito feliz. Muito bem, estreando aqui nas ondas sonoras do Cinemático, Márcio Salem. E aí, Márcio, tudo bem? Como vai? Boa noite, obrigado pelo convite para falar de um filme que há 10 anos, praticamente, né? Uma franquia que há 10 anos nos encanta quem nasceu vendo filme de tiro, porrada e bomba. Muito bem. É isso aí, vamos falar de John Wick 4, que aqui no Brasil tem o subtítulo Baba Yaga, né? E no título gringo não tem, né? Só John Wick capítulo 4. Eles não botaram uma gracinha. É engraçado que John Wick 4 Baba Yaga é a mesma coisa de dizer que o nome do filme é John Wick 4 John Wick. Isso, mas exatamente. É tipo o Pequeno Stuart tinha que ter Little, um né? subtítulo. É. Pequeno Stuart Pequeno. Muito bem. O filme estreou no Brasil agora no dia 23 de março, né? Então teve seu primeiro fim de semana aí de estreia. Aparentemente fazendo sucesso pelo mundo, mas vamos comentar sobre isso já já. Mas antes, olha só, recadinhos rápidos, siga @cinemáticopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, para você não perder as novidades. E também assine o Cinemático lá no Catarse ou no Apple Podcasts, para você ajudar a gente a manter aqui essa baguncinha e também ter acesso antecipado a episódios aqui do Cinemático, tá bom? catarse.me/cinemático. Antes da gente seguir, quero aquele momento, né, já as pessoas vão ouvir vocês e ficar impressionadas por opiniões, né, tão embasadas e apaixonadas pelo filme. Quem quiser continuar te seguindo, te lendo, André, como é que faz? Divulga suas arrobas aí. Eu tenho um canal que eu converso sobre filmes com o Alexandre Matias, lá no canal do Trabalho Sujo no YouTube, chamado Cine Ensaio. É só olha, procurar, chique demais. Na busca. E minhas redes, tudo Graciotti, CIOTTI, Instagram, Letterboxd, são os que eu... Twitter, daí. Muito bem, Cine Ensaio. E você, Jacob? Você dispensa apresentações dos seus empreendimentos digitais, mas sempre é bom. Longe disso, mas eu sou editor e principal crítico do Chipo.com.br, também o aplicativo Chipo, que traz curadoria de filme. Você consegue receber dica de filme, saber onde os filmes estão em streaming, pesquisar lá para saber onde seu filme favorito tá. E eu tô no Letterboxd em Guilherme J e Ghost Jacobs no Twitter, GJ6 no Instagram. Um dia eu vou ter a mesma roupa em tudo, mas não chegou esse dia ainda. Muito bem. E você, Márcio, divulga aí. Quem quiser continuar te lendo, te seguindo, como faz? Vamos lá, eu não sou tão hardcore como o Guilherme, que tem 0.000 arrobas, mas eu tenho 2 arrobas, eu tenho Cinema com Crítica no Instagram e também no site Cinema com Crítica, mas também você pode me encontrar no Márcio Salem, aí no Letterboxd, no YouTube e no Twitter. Então eu tô bem equilibrado, digamos assim, em matéria de arrobas. Muito bem. E falando de cinema o dia todo, né? Pois é, né? Só de cinema e um pouquinho de séries e televisão. Muito bom. Perfeito. Então é isso. Vamos lá pra pauta. Goodbye to you, my trusted friend. A new day is dawning. New ideas, new rules, new management. We've known each other since we were 9 or 10. Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat.
Win or lose, it's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Goodbye, my friend, it's hard to die. If you win, the table will honor its word. You will have your freedom. Muito bem, ó, John Wick 4 Baba Yaga, como o Márcio bem lembrou, já há 10 anos, né, desde a estreia da franquia, com o primeiro filme que é de 2014, e ele é o primeiro filme dirigido pelo Chad Stahelski, conhecido como uma carreira de dublê, né? Foi como ele começou a carreira, trabalhou como dublê, inclusive com Keanu Reeves em Matrix, né? Também atuou como coordenador de dublês e coreógrafo de lutas em outros tantos filmes de ação. Tem uma empresa que ele é cofundador aí, que é ao lado do David Leitch, ele que também dirigiu com ele o primeiro John Wick. Os dois são especialistas em treinamento de dublê, criação de sequências de ação para filmes e programas de TV em geral. E o Stahelski fez justamente a estreia dele na carreira de direção com o John Wick, né? Depois ele seguiu no John Wick 2, John Wick 3 também, e agora com o John Wick 4. Então a carreira dele de direção está toda baseada em John Wick. Mas é impressionante vocês olharem a quantidade de projetos futuros que ele tá listado, né? Eu tava aqui no MDB olhando, ele tem nada menos que 11 projetos em desenvolvimento, incluindo aí um remake de Highlander, Fantasma de Tsushima, que é um jogo de PlayStation, Vice City, Black Samurai, Rainbow Six, enfim. Estão botando ele em coisa de videogame, né? Pelo que parece aqui. Mas ele estará bastante ocupado após o fim ou não da franquia John Wick, né? O que mais? Falando aqui um pouquinho do filme, enfim, são 4 filmes baseados aí na mesma história de um assassino em busca de vingança, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos lá, sinopse. Antes de recuperar sua liberdade, John Wick deve enfrentar um novo inimigo com alianças poderosas em todo o mundo. Uma influência que transformará velhos amigos em inimigos. Ou seja, a sinopse mais, né, genérica possível. Homem tem que matar. Isso, homem tem que matar. A história do filme. Poderia ter dito, John Wick precisa matar tudo e todos para sobreviver. Pronto. Exatamente. Poderia ser isso. Ó, repercussão do John Wick 4, por enquanto, aqui, ó. No Letterboxd tá com uma média de 4.2. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova o filme versus 94% do público, então mesma coisa. No Metacritic, a cotação é 78 de 100. Comparando com os filmes anteriores, né, 1, 2 e 3, é o filme melhor avaliado dos 4 aí. O John Wick, o primeiro no Letterboxd tá com 3.8, os outros dois com 3.7, e no Rotten Tomatoes também segue aí o empate, 86% pro primeiro filme e pro segundo e pro terceiro 89%. Então tem uma consistência aí, né, de qualidade, os 3 filmes foram muito bem avaliados, mas o 4 conseguiu superar as expectativas, né? Inclusive, isso se reflete na bilheteria, né? O filme teve um orçamento de 90 milhões de dólares e já no primeiro fim de semana aí de estreia, teve um faturamento bruto no mundo de quase 140 milhões, então já se pagou, né? As brincadeiras do Chad Stahelski lá, os drones, tudo que ele usa para os carros que ele destruiu, tudo que ele fez, já foi pago e sobrou dinheiro para ele fazer mais o que quiser nos próximos anos. Muito bem, ó, vamos lá falar então do filme, primeiro sem spoilers. Queria perguntar para vocês, não só do quarto filme, o que vocês acharam, mas da franquia como um todo, se vocês já eram fãs antes de ser modinha, se vocês gostaram dos outros filmes, como é que é? Começa aí, André. Eu sou fã, sim, já há tempos, todos os filmes, acho incrível, e eu gosto muito que eles, né, eles são filmes muito estruturados e pensados com cenas de coreografia, de performance, física, né, e muita gente sempre fala, é referência a balé, parece um musical, e acho que tem isso, claro,
porque é muito pensado no senso de coreografia e os atores no espaço, mas eu acho que vai muito além, né? São filmes que resgatam muito a essência do cinema, eu acho. Vai lá atrás, se você pensar, né, desde os Lumière, lá, do Méliès, o Porter, essa coisa de registrar corpos em movimento, né? Registrar da captura de performance diante da câmera, sabe? Eu acho que é muito antes de som, de diálogos, ainda tem essa coisa muito essencial do cinema que eu acho muito fascinante como esses filmes conseguem trazer de uma forma muito pura, assim. E eu acho que tem algo muito primordial talvez, na psicologia humana mesmo, da fascinação e deslumbre da façanha física, de você presenciar uma façanha física na sua frente, sabe? Acho que até o Top Gun Maverick, ano passado, acho que foi uma prova disso um pouco, né? De ver as pessoas... E o Tom Cruise, no geral, que ele tem trazido esse apelo de volta também, né? Dessa coisa da façanha. E façanha é um bom termo, que acho que é a melhor tradução que a gente tem para estantes, né? Porque a estante é a palavra em inglês, que a gente não tem muito uma palavra em português para traduzir. A gente usa dublê, mas não é bem isso, né? Que dublê é mais abrangente. Verdade. O estantes é uma coisa o estantes é uma coisa de acrobacia, façanha, né? Uma coisa de coisa física, de pirueta, sei lá. Mas são os profissionais que fazem, que lidam com isso. Então tem tudo a ver com essa coisa de trazer o físico. E o Chad Stahelski, é muito legal ver a entrevista com ele, eu acho muito fascinante, assim, eu passei a semana vendo, depois que eu vi o filme, vendo a entrevista, que ele é um cara muito, muito simpático e também muito, muito humilde também no que ele fala. Ele adora entrar em técnica, ele conta curiosidades do filme, e é muito legal ver ele falando como ele busca. Ele fala, cara, a gente não tá inovando nada, a gente só trouxe de volta uma essência, uma coisa muito pura do cinema, e por isso que não é à toa que ele traz também essa tradição de Hong Kong, né, dos filmes de ação de Hong Kong, os western spaghetti, inclusive eu acho que no Reeves é muito uma homenagem a esse herói estoico e sisudo, monossilábico do Clint Eastwood, sabe? É muito isso. Por isso que eu não vejo muito sentido o pessoal ficar criticando. Mas ele não fala, não tem diálogo. Mas, tipo, é uma referência também. Só que com uma pitada de humor, exato, né? E além de ser humor, e o meu tempo todo menciono o Buster Keaton, né? No 2 e no 3 tem filme do Buster Keaton sendo exibido na parede de prédio. Então tem toda essa referência do humor físico também, da performance física com um senso de humor. Então é muito incrível como é que ele consegue isso e a cada filme trazer uma coisa nova, de expandir as ideias e a criatividade do que é possível fazer com o corpo humano, né? com a performance, não só dos corpos, mas também da maneira de filmar isso. É importante dizer, o quarto filme me surpreendeu muito. Nossa, ele conseguiu superar, inclusive, na forma de filmar esses corpos em movimento. Então é incrível. Eu só tenho superlativos para dizer aqui. Eu acho que é talvez o melhor filme de ação desde o Mad Max Fury Road, assim, que foi da última década. E talvez até, acho que um futurismo meu, acho que ele vai ser até tão importante quanto o Matrix foi, talvez, né? Talvez não com o mesmo impacto cultural, mas eu acho que de legado, assim, a franquia como um todo, ela deixa um legado muito bom no lugar que ela tem na sua contemporaneidade, sabe? O espaço que ele ocupa nesse cenário do blockbuster. Eu acho que ele vai ter uma influência muito bonita de se ver. Então porque é um filme, é um milagre ele existir, é um filme fora da curva total. Eu li vários comentários a respeito disso, né? Falando que estão dizendo que talvez seja a maior franquia de ação do cinema, não sei se já as pessoas emocionadas, né? Por ter acabado de assistir o filme, mas queria saber se vocês concordam. Diz aí, Jacob, você acha que é a maior franquia de ação do cinema? É isso tudo? Não, eu ainda coloco... Eu sou muito parcial à Missão Impossível, mas eu não acho um absurdo a pessoa falar isso. Eu acho que se hoje em dia você observa para o que a gente tem no cinema, pelo menos ocidental, assim, de filmes de ação, eu acho que são duas que estão claramente à frente das suas competidoras, são John Wick e Missão Impossível. Mas com propostas, acho, muito diferentes, né? Missão Impossível é aquela coisa do espetáculo, não que o John Wick não tenha, mas do feito inacreditável, enquanto o John Wick é engraçado, tá me faltando palavras, porque eu acho que o feito inacreditável também se encaixa pro John Wick, mas o Missão Impossível é mais sobre o desafiar a vida, você desafiar a morte ali, literalmente, com o Tom Cruise fazendo coisas que colocam o Keanu Reeves nunca tá em risco no John Wick, né? O Stahelski, ele garante muito a questão da segurança, mas eu acho que de um lado a gente tem aquela ação que é bem na rua, e do outro a gente tem a ação que é, às vezes, literalmente nos ares, mas eu acho que John Wick, sem dúvida, merece estar na conversa, e depois desse 4, não tem como não estar na conversa, né? Porque
acho que o primeiro filme, ele foi um momento cultural ali, muito pelo Keanu Reeves, que foi considerado uma espécie de retorno pra ele, e pela pura e simples premissa de matou o cachorro, ele vai matar você. Verdade. Até de uma certa maneira, quase que um meme em forma de filme, assim, mas eu falo isso como um elogio. Só que eu acho que do 2 pra frente, aí quando o Stahelski e a equipe dele realmente tinham recursos e tudo mais, aí eles começaram a brincar de verdade, e não só se tornou um filme que é feito com dublês em mente, mas ele também é um filme que eu acho... São filmes que celebram a ação, porque nas perseguições de carro, seja na luta de arte marcial, seja no tiroteio, é como se puxasse desde como o André falou, do Buster Keaton até agora. Eu acho que o que foi ação na história do cinema, você vai desde esses filmes mudos do Buster Keaton, e você vai passar pelos musicais do Gene Kelly, e você vai passar pelo faroeste, e você vai passar pelo cinema oriental com artes marciais, e você vai passar pelo cinema americano com tiroteios, e você vai chegar no John Wick. Você tem no John Wick 3, eu acho uma grande celebração muito da parte de combate corpo a corpo ali com o pessoal do The Raid, dos filmes indonésios lá no final, e agora no John Wick 4, mais ainda essa ideia de celebração, eu acho, porque você tem tanto a lenda, que é o Donnie Yen, quanto até um cara que fãs de ação e fãs de dublês vão conhecer, mas que nem todo mundo vai saber quem é, que é o Scott Adkins no filme. Então, se tornou uma grande celebração do que é ação. Se tornou uma grande celebração desse tipo de filme. E o 4... Eu ainda não decidi se eu gosto mais do 4 ou do 2, mas eu vou dizer que o 4 é o mais épico e grandioso. E a palavra épica é uma palavra que nem sempre é bem utilizada. Nesse caso, eu acho que ela é muito adequada, não só pelo tamanho do filme, mas pelo quanto eles executam bem. Muito bem. E você, Márcio? Conta aí, você concorda com essa afirmação de que pode ser a maior franquia de ação de todos os tempos? Não, eu não concordo. Eu acho que, até pela história, a maior franquia de ação de todos os tempos, apesar dos percalços, apesar das intermissões, é a franquia do James Bond. É inegável, né? Vem lá desde a década de 60 até 2020. E quem traz o cinema de ação para esse novo momento também é a franquia do James Bond, né? Quem apresenta a ação para o novo público. Mas eu concordo que nos dias de hoje, o que o Guilherme falou é perfeito. Você tem duas franquias de ação que dominam o cenário do cinema hollywoodiano. Você tem uma franquia de ação que ela é pautada pelos feitos impossíveis, até onde o Tom Cruise está disposto a levar a sua própria vida para arriscar-se para uma cena. É um filme que, se você enxugar o Missão Impossível, você tem um filme de espionagem convencional, mas com um plus desse desafio que proporciona o realismo para o filme. E você tem um cinema de ação que é muito mais um resgate do cinema de ação da influência asiática, sobretudo de Hong Kong, mas também da Indonésia, do Vietnã, não pode esquecer dos outros países, que mistura aí, trazendo o que o André também citou, a coreografia, trazendo balé, trazendo essa interação de corpos, trazendo o poder de mostrar algo que exige um comprometimento enorme de diversas pessoas ao mesmo tempo, inclusive da câmera, que ela, sobretudo ela, precisa ser capaz de registrar tudo aquilo sem perder os melhores ângulos. Porque um cara como o Michael Bay, aqui sem desprezar o Michael Bay, já que a gente está na conversa da ação, ele tem uma proposta. Ele tem uma proposta que é um filme caótico. Mas é uma proposta que não funciona dentro do John Wick. É uma proposta que você precisa de clareza, você precisa entender de fato o que está acontecendo e você precisa ficar literalmente de queixo caído para tentar, caramba, ele está realmente fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Tudo isso foi pensado, tudo isso foi ensaiado, tudo isso foi praticado, tudo isso foi colocado em vistas. Como o André disse, a essência do cinema é a movimentação dos corpos. E um filme como John Wick, ele nos leva a pensar por que a gente chama cinema. É um filme sobre movimento. É um personagem que se movimenta o filme inteiro, pulando de cidade em cidade em cidade, que se movimenta literalmente, precisando fugir de pessoas e precisando reagir a essas pessoas para permanecer vivo. E por último, é um filme de movimento, porque a câmera se movimenta e porque a montagem nos mostra esse movimento em forma de ideia. Então, ele não é, na minha opinião, o melhor filme da história, a franquia de ação da história do cinema, nem de longe também, mas ele poderia ser contemporaneamente uma das duas melhores ao lado do Missão Impossível. E você achou que o 4, entre os 4 filmes aí, qual a sua percepção do quarto filme? Olha, o meu favorito dos 4 é o 3. E aí eu vou pro 2 depois. O 4, pra mim, ele é muito bom, ele é muito...
pra quem tava, eu não gosto de usar a palavra expectativa, mas pra quem já tinha um padrão elevado de qualidade dos anteriores, ele não decepciona nem um pouco, muito pelo contrário, mas eu vejo algumas coisas no 4 que não me incomodavam no 2 e no 3. Por exemplo, o emprego do terno à prova de balas. Aquilo pra mim é sempre uma coisa que frustra um pouco meu relacionamento com o filme pelo excesso. Pelo excesso. Quando eu escrevi a minha crítica, eu falo que no 2 e no 3, sobretudo, você percebia que o John Wick ele tinha excelência no que ele fazia. Ele não era acertado pelos adversários porque ele era muito bom no que ele fazia. E, eventualmente, por sorte. Seja uma arma que não tem bala na hora, seja uma arma que trave, enfim, por sorte. Nesse 4, eu percebo que há muita gente que não acerta o John Wick porque é incompetente. Porque tá a 2 dedos de distância da cabeça dele, dispara em direção à cabeça dele e ele tem tempo de cobrir a cabeça com o terno à prova de bala. Então, e sabe aquela metáfora da baladeira? Esticou um pouco a baladeira demais da conta. Mas tem outros atributos nesse filme que compensam isso que me incomoda. Tem outras coisas que são extraordinariamente bem desenvolvidas e bem pensadas e bem, enfim, estruturadas dentro da narrativa que me fascinam bem mais do que eventuais percalços que me incomodam na ação. Sim, é verdade, porque assim, acho que ele era mais ameaçador, né, tanto no primeiro quanto no segundo filme, que você falou, ele conseguia, você enxergava a habilidade dele. Agora tem muito esse recurso dele levanta o terno e se livra do problema, né? Tipo, um escudo mesmo, e aí ele vai andando em direção ao objetivo dele. É a capa do Batman. Exatamente, vira um pouco Pode isso. ser um reflexo da idade também do Keanu Reeves, né? Ele tá com 57 anos, talvez ele não tenha mais a capacidade de fazer os instantes que ele fez. Eu tenho uma teoria pra isso. Não, você tá 100% certo. Porque uma coisa que eu percebi nesse filme é que esse cara, por mais que ele seja um dos grandes atores de ação que a gente tem nos últimos 25, 30 anos aí, cara, ele parece exausto nesse filme. Parece. E eu acho que o filme utiliza isso pra informar o personagem, até porque o personagem parece estar exausto também. E grande parte, eu acho que foi o Marcelo Hessel que falou isso no Twitter um dia desse, eu fiquei pensando bastante. Grande parte do prazer que a gente tem no John Wick, eu acho que é ver um cara como o Keanu Reeves, que por mais que seja um grande ator de ação, não é o Donnie Yen, não é os caras do The Raid no filme passado. E grande parte do prazer é ver ele se esforçando com tudo pra acompanhar esses caras. Então eu vejo muito prazer nisso, mas eu concordo com a questão do terno. Eu acho que eles exageram. E também da precisão dos inimigos nesse filme, eu concordo com isso tudo. Eu acho que tem uma coisa que o Stahelski tá fazendo com a história, que tá puxando ali da concepção inicial do Derek Kolstad lá, que dependendo da sua visão, ou é a muleta que eles têm pra justificar isso, ou é a razão pra você, tipo, nem, sei lá, ou é mérito, ou é muleta ou é mérito. Sim. Esses filmes começaram como meio que uma versão moderna de uma mitologia, né? Um mundo de fantasia ali meio nórdico ou grego, só que hoje, século XXI, das metrópoles, né? Você tem a alta cúpula como uma ideia do Monte Olympus ou de Asgard, e você tem os assassinos como as valquírias ou os espartanos, enfim, os guerreiros de elite, e os hotéis e tudo mais, né? Você tem toda essa questão de realmente criar uma mitologia que eu acho que eles fazem muito bem, em grande parte por nunca tratar nada disso como ridículo. Eles levam 100% a sério. E acaba realmente dando pra mim uma noção de uma fantasia moderna muito mais do que outras propostas parecidas. E se você imaginar que no primeiro filme ele saiu desse mundo, ele tá completamente civil, faz sentido que a ação seja mais crível e que ele esteja lutando até com inimigos, vamos dizer assim, mais pé no chão. E eu acho que ao longo do andar desses filmes, a gente tem colocado ele de volta pra esse mundo, ele tem entrado de volta na fantasia dos assassinos, e segue-se que uma hora ele vai enfrentar os deuses. E nesse filme, um cego que luta no John Wick 1 é inaceitável, mas no John Wick 4, depois do que eles construíram nesse arco, pra mim faz total sentido. Aí o terno vira a armadura, e, de novo, eu concordo, eu não tô aqui justificando o uso e abuso do terno, mas eu entendo que eles também estão olhando pra gente e dizendo, ó, galera, no John Wick 1, quando rolava um tiroteio, a galera da balada saía fugindo. Isso. No John Wick 4, tem um tiroteio na balada, a galera não foge, porque eles já estão dentro desse mundo. Eles já sabem como isso funciona. Então, eu acho que o que
também não é meu favorito. O 2, pra mim, é o melhor equilíbrio desse realismo com essa fantasia. Mas o 4, nessa proposta de estar inteiramente dentro da fantasia, eu acho que eles acertaram em cheio. Eu adoro essa parte do world building e como eles vão expandindo pro exagerado, mas eu acho que tem um senso de humor, sim. No terceiro filme, eu mordi naquela cena que mas não ele é cai com a moto. autodepreciativo. Não, exato. É totalmente... É que ele bota a mão na escada, tipo o pique-pega, né? Aqui você não pode matar, sabe? Que ele bota a mão na escada no terceiro filme, que ele gera a escada do hotel. Tem essas sacadas que é muito legal, e eu gosto como vai expandindo pro mais absurdo. Esse último filme, acho que não é spoiler falar, mas na Torre Eiffel tem a rádio pirata, né? Na Torre Eiffel. É mesmo. O negócio é muito... E é muito legal, porque assim, isso acho que eu posso estar enganado, me corrijam se vocês têm alguma referência. Eu nunca vi outro filme que estabelece essa como uma fantasia e uma mitologia própria que não sai dela em momento nenhum. Você não vê uma polícia, você não vê um personagem na rua assustado, um vizinho que reclama do barulho, sabe essa coisa? Ou de ter um personagem que é o peixe fora d'água, que representa a audiência, que geralmente sempre tem, né? Não tem nada. Ele vai totalmente só focado nesse mundo que todo mundo é assassino e as pessoas são pano de fundo pra ação. E é isso. O mundo real, o mundo que corre em paralelo, não interessa nunca. Eu acho isso muito legal, assim. É uma realidade estendida e ao mesmo tempo, eu gosto desse realismo que ele traz na fisicalidade, né? Os golpes, as técnicas de luta, os tiros, como ele recarrega, que foi o que ele trouxe de novo no primeiro filme. Essa coisa das balas serem precisamente, acabou, ele vai lá, recarrega, e como ele recarrega, e usa isso como humor também, né? Ele recarrega fazendo Kung Fu em cima. E, então, assim, é um filme que ele é fantasioso na verossimilhança da ação, mas é muito realista na técnica dela, sabe? Eu acho muito legal. E o último, o Donnie Yen também, a maneira como ele botou com ele como cego, ele não é um demolidor, que é só um cara fodão. Ele tem umas coisas, ele tateia as pessoas com a varetinha dele, ele bota as campainhas, ele tem umas limitações, então todo mundo tem uma fragilidade ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo traz aquilo para uma realidade, o mundo é totalmente real, mas ao mesmo tempo a fisicalidade traz para uma realidade que é muito interessante, como eles trabalham essa dualidade no filme. Sabe? Muito bem. Olha, antes de ir pros spoilers, só quero dizer que concordo com vocês, e o 2 era o meu preferido até então, porque eu até gosto dessa gracinha do primeiro, mas eu acho que ele tá muito contido nessa graça, né? Se o filme acaba, eu falo, legal, é como se fosse uma piada que se estendeu demais. Mas no segundo, quando eles conseguem estabelecer essa construção de mundo dos criminosos ali, tem todas essa mitologia, aí eu acho que o filme realmente ganha corpo. O terceiro, eu já acho que é um pouco demais do mesmo, gosto bastante, acho que ele continua sendo muito competente, mas ainda é mais do mesmo. E quando eu fui assistir ao quarto filme, eu falei, o que pode ter a mais, né? O que mais eles podem fazer que já não foi feito? Vai ser 3 horas da mesma coisa? Então eu já fui nesse espírito, né? E sim, 3 horas talvez da mesma coisa, mas eu acho que a maneira como isso é elaborado, né? Esse mundo de fantasia, como que vocês falaram, né? Que com essas regras existe consequência, né? Ele não estabelece eu canso de ver esses filmes que estabelecem toda uma regra, um mundo, e de repente alguém quebra essa regra e não tem muita consequência. Deixa pra lá, é assim mesmo. Não, aqui você tá o tempo todo preocupado. Se alguém quebrar a regra, vai dar merda, né? Você sente que o peso da consequência. E a maneira como esse cuidado que o filme tem com os detalhes, né? Essas sequências de ação, acho que como o Márcio bem falou, de não tirar a câmera, deixar você enxergar essa cena acontecer, eu acho que faz muito parte da magia, né? Que é uma coisa que eu sinto muita falta no cinema de ação atual. Até se a gente trazer os filmes da Marvel aqui, cada vez mais filmados em tela verde, onde você não sente o peso da ação em nenhum momento, né? Parece, você dá de ombros pra tudo. Aqui você tá o tempo inteiro sentindo cada bala ali, né, que é dada, você sente que o peso daquilo acontecendo. Então, acho que isso só é possível, eu até, fazendo um momento babaca absurdo aqui, eu assisti o filme no SXSW em Austin, tava até o Chad Stahelski estava lá e o Keanu Reeves também, e depois da exibição eles deram uma entrevista ali, responderam perguntas da plateia. Inclusive, eu até falei isso pro André depois que a gente conversou, eu posso estar muito influenciado pela reação da plateia de fãs em relação ao filme, porque foram 3 horas da galera, todo mundo dando risada, batendo palma, sabe? Todo mundo muito... uma energia diferente de você assistir o filme, talvez, no multiplex, no shopping, com
com pessoas que resolveram entrar no cinema porque viram Keanu Reeves no pôster, né? Então, acho que tem um pouco disso. E aí, respondendo as perguntas, alguém falou assim, quanto tempo levou pra filmar aquela cena lá, aquela cena da casa lá, vocês vão lembrar, né, bem no final ali, que me deu vontade de jogar Hot. Não vai entrar em spoiler agora? Pode falar, então. Daqui a pouquinho. Okay. Só terminar essa frase, a gente entra. Que me deu vontade essa cena eu preciso falar sobre ela. Isso, me deu vontade de jogar Hotline Miami, vou depois instalar pra jogar. Meu amigo, exatamente. E aí, quanto tempo levou pra filmar? Aí o Chad respondeu, né, com aquela humildade que você falou, André, que foram só, acho que 9 dias a gente filmou a cena. Aí o Keanu Reeves toma o microfone da mão dele e fala, e meses e meses de planejamento. Então, assim, eles ficaram... A filmagem durou 9 dias, mas, cara, é um negócio que durou... É meticuloso, né? Onde que eu vou botar a câmera? Onde que eu vou fazer isso acontecer? Então, é um trabalho realmente artesanal de quem entende e tem muita experiência nesse universo de ação, né? Então, enfim, o 4 é o meu preferido da série até agora e me surpreendeu porque, de novo, eu saí do 3 um pouco já... Lá, estão só esticando um pouco mais, né? E repetindo mesmo que já foi feito antes, só que dessa vez talvez com mais luzes, com mais neon, com mais traquitanas, mas realmente o filme me surpreendeu. Vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade, vai. Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! É isso, atirem à vontade, assim como John Wick. Quem quer trazer um spoiler? Assim como o John Wick armado com uma 12 que pega fogo. Atirem à vontade. Isso. Caraca. Adorei. Genial, muito bom. Eu acho que tem que falar o spoiler central, né? Vocês esperavam que ele Porque morria? estão comentando sobre um eventual John Wick 5, mas no final de John Wick 4 você tem a sugestão de que ele morre. Sugestão? Porque depois que falaram no 5, né? Aí a pessoa já disse que é sugestão, porque vai que ele aparece andando por aí. Então, mas eles tinham planejado o 5 pra filmar tipo Matrix Reloaded Revolutions, back to back, né? Juntinho ia sair um esse ano que vem. Tá. Não tem John Wick agendado pro ano que vem. Me parece que eles resolveram atolar o 4 com tudo, em vez de dividir em 2 partes, e agora a ideia do 5 eu acho que é mais incerta, viu? Eu acho também que pode ser fumaça. Pode ser fumaça pra despistar spoiler, né? Então você fala também. Que tem um 5, eventualmente quem não viu o filme não vai achar que ele morre. Ele vai se surpreender. Sim, eu também não imaginava. Me surpreendi com a morte dele. Até porque pelo dinheiro que esse filme fez, a Lionsgate não vai querer parar por aqui não, viu? Mas tem um universo, tem a série Continental, tem o Bailarina com a Ana de Armas, que ele vai aparecer. Tem o Shamir Anderson, que estreou na série como o Tracker, que é um caçador. Você tem o Donnie Yen, que encerra a narrativa numa cena pós-crédito. Tem algumas coisas que podem ser continuadas. Que a Kira vai atrás dele, mas, né? Assim, falando da questão do spoiler, se a gente trabalhar nessa ideia da fantasia, faz até sentido que haja uma morte e ressurreição nesse processo, né? Eu acho que é uma das... Cara, talvez você possa dizer que no final do 3 já aconteceu, mas a gente nunca acreditou que ele tinha morrido no final do 3. Só os personagens. Então talvez um dia eles queiram fazer isso com a gente. Mas, cara, eu acho que... Minha impressão, eu assisti pela segunda vez ontem, na segunda vez eu tive muito mais a impressão de que ele morreu mesmo. Na primeira eu achei que era só uma despistada pra gente. Se terminasse só ele na escada ali, caindo, eu falei, não, eles vão dar um jeito. Mas tem a cena do velório e tal. Mostrou o túmulo, morreu. Mostrou o túmulo, exatamente. Mas eles deixam a portinha destrancada. Você acha? Se quiser fugir, né? Se quiser dizer que ele fingiu. Se eles quiserem dizer que ele fugiu, dá pra dizer. Mas só pra... Em relação a isso do 5, se não rolar o 5... Aliás, se rolar o 5, eu acho que até vai ter uma certa demora, porque a entrega do nível de ação aqui, não só da história, né? Do fato dele ter finalmente se livrado da alta cúpula, e tem umas questões ali dele estar entendendo que ele vai encontrar com a esposa dele na próxima vida, mas num puro nível de execução de cena de ação... Cara, você tem cenas de ação fantásticas aqui que duram 25, 30 minutos. Você tem aquela abertura em Osaka, eu vendo pela segunda vez, assim, saltou aos meus olhos mais ainda. Especialmente o uso de cores ali, como eles trabalham... É quase uma vibe cyberpunk, em alguns momentos até. A quantidade de neon e tudo mais. Mas muito bem executada, não fica aquela parada parecendo arte de inteligência artificial. Fica realmente, eu achei muito bem feito.
E especialmente a reta final ali o Arco do Triunfo. A escadaria. A sequência Hotline Miami ali, filmada do ponto de vista de cima, com a 12 de fogo, que pra mim é a sequência de ação mais impactante de um filme que tem 5 que poderiam ser a melhor. E você culmina com a escada, que aí realmente é quando ele dosa bastante ali o humor, quando ele fala, ó, galera, agora a gente já tá no ridículo mesmo. Depois que ele saltou do 5º andar do prédio lá e sobreviveu, a gente pode fazer o que quiser. Eu até entendo que eles vão olhar e falar, não, a gente vai segurar uns 5 agora. Vai ter a série, vai ter o filme da bailarina, que você passa antes desse, então ele vai aparecer. E vai ter, eles prometeram um anúncio de um novo filme no próximo mês, que eu acho que ou vai ser do Shamir Anderson ou meio que Akira contra o Kane, né? Continuando ali a cena pós-créditos. Mas um John Wick 5 agora, nem eu ia querer. Porque deixa eu me deleitar e processar no que eles fizeram aqui, porque é um nível de execução, de precisão, de grandiosidade que, cara, a gente merece um tempinho pra processar esse filme. Como a gente, por exemplo, pegou o Mad Max e passou aí 10 anos pensando nele, esse filme, pra mim, rende 10 anos da gente rever e descobrir coisas novas nas cenas de ação que estão lá já. E vamos ver o que Stahelski faz, né? Além disso, coitado, ele só fez 4 filmes, deixa ele fazer outras coisas, né? Vamos ver o que ele pode trazer também. Isso, exatamente. Deixa ele, como eu falei, tá com 11 projetos aí em desenvolvimento, né? Tem um outro detalhe, isso eu conversei com o Guilherme off, mas vale a pena trazer para vocês, que na minha opinião, esse filme mostra que o relacionamento do John Wick com o Winston é muito maior do que apenas um cara que admira muito o outro, mas um relacionamento de pai e filho. Uhum. Na cena final do filme, quando ele se despede, My Son Jonathan, eu acho que cria... E você vê a tatuagem do Ruska Roma também aqui, né? Da casa do John Wick. E não apenas isso, e não apenas nesse momento, mas também porque o filme faz um comentário a todo momento de relações pais e filhos. Você tem diversos pais e diversos filhos dentro da narrativa. Você tem o Kane e a sua filha. Você tem o Hiroyuki Sanada. Agora eu não lembro o nome do personagem que ele interpreta. Koji. Koji. E a comissária... o nome dela é um nome complicado pra mim. Rina Sawayama. Rina Sawayama. E o relacionamento dela com o pai também. Então você tem diversos níveis de relacionamentos pais e filhos pra ficar no inócuo. E aí eu acho que você tem um relacionamento pai e filho central que justifica por que você tem um cara que coloca o seu hotel em risco para salvar a vida do seu filho, do seu suposto filho, e por que ele coloca o filho para reaver o próprio hotel, porque ele confia tanto na capacidade do filho de atingir, de conseguir e de eliminar o Marquês. Então eu acho que tem essa relação bem bacana. E também explica por que o filme inteiro, né, ao longo da série, ele só chama ele de Jonathan. É mesmo. Uhum. Aliás, a gente falou esse tempo todo no podcast, ainda nem comentamos que o Bill Skarsgård faz o Marquês e no modo mais Bill Skarsgård possível, viu? Ele não dosa a atuação de jeito nenhum. E os figurinos estão no mesmo patamar da atuação dele. Mas eu tenho um problema com o personagem. Eu queria que um último John Wick, caso seja o último, fosse um cara que colocasse um esforço físico dele também. Mas tudo bem. O Bill Skarsgård tá ótimo. Eu concordo. Nesse seu ponto, a gente tem a ideia nesse filme que ele foi promovido pra alta cúpula na garantia de que ele ia matar o John Wick, mas ele não é da alta cúpula. Então, ainda não rolou, se um dia for fazer um John Wick 5, seria, acho que isso aí, um John Wick contra alguém da alta cúpula, e essa galera eu acho que podia ser um pesado. Eu lembro que muita gente teorizava que o Iko Uwais, que protagonizou os dois The Raid, que eu sei que eu tô citando isso direto, isso, que uma hora ele ia lutar contra o John Wick, não aconteceu ainda. Incrível. Ele é o inimigo final que, se o Keanu Reeves conseguir derrotar ele, é porque aí zerou, cara. O cara do deserto é da alta cúpula. No terceiro filme e o de agora. Ele ancião, é um dos membros da alta cúpula. É verdade. É o único que aparece. Mas eu também esperava que nesse quarto fosse um acerto de contas com a galera do alto escalão, né? E eu também fiquei meio assim, eles nem chegaram lá, não vou chegar nunca em 4 filmes. Mas eu acho que é pra ficar meio como uma mitologia à parte, assim. E aí eu até vou trazer uma coisa que eu li umas... Desde o primeiro filme tem rolado umas interpretações, até que o Guilherme comentou, as interpretações mitológicas, né, as referências dos deuses do Olimpo e tal, e como isso é muito assumido, assim, a Divina Comédia é citada em 2 vezes. No terceiro filme, naquela cena o gigante na biblioteca, ele cita um trecho, e o quarto filme abre agora com o Lawrence Fishburne, esqueci o personagem dele, o Bowery King lá.
ele começa o filme citando uma frase da Divina Comédia também, que é sobre isso, né? O Dante vai até o inferno, fica no limbo pra voltar a ascender com a ajuda da musa dele e tal. E que é muito isso. O final do terceiro filme é a queda dele, né? Então tem a coisa referência a Lúcifer também, como o filme termina com ele caindo da alta cúpula pro inferno, no caso. Ele vive no esgoto, ele fica renegado. E é muito simbólico, eu acho até, muito simbólico ele morrer numa escada, né? Que é justamente o não lugar, é o limbo, assim, a transição de um lugar pro outro. Então tem todas essas coisas simbólicas que é muito legal, assim. Até aquela cena dele, ele montando na escada do Sacré-Cœur e aí em seguida no funeral o Lawrence Fishburne pergunta, você acha que ele vai pro céu ou pro inferno? Aí o Winston responde, quem sabe, né? Então é legal essas iconografias que eles trazem o tempo todo. Então a mitologia tá aí, sabe? Por isso que eu discordo de um amigo meu que ele falou, eu não gostei muito dos diálogos, mas é isso, mas ninguém pretende ficar mais inteligente vendo John Wick. Eu falei, eu fico, sim. Aí eu contei essa história pra ele. E eu acho que é legal que eles são shakespearianos dessa maneira. Eu acho que combina com que ele... A ideia é ser uma ópera, né? Ser um negócio meio... Exato. Cada fala traz todo o peso dramático possível, até pelo do Keanu Reeves. Assim, você vê que não é um normal. Ele carrega com todo o drama possível. A galera dá uma risada no a gente não pode deixar de notar que rolou recentemente a morte do Lance Reddick, né? Que faz o Sharon na série, inclusive ele morre no filme também, né? E eu acho que o Márcio também viu comigo na época da cabine, né? A gente viu antes dele falecer. Você também, né? No South by Southwest, eu não sei o André, mas eu confesso que assisti de novo. A parada da morte, assim, eles dão um close ali quando ele tá se engasgando no próprio sangue, que, rapaz, eu até achei pesado, assim, diante da morte. O Lance Reddick, dos maiores do que a gente chama de character actors que teve nos últimos 25 anos, desde The Wire, eu acho que ele tá aí e tudo. E, sim. Cara, ele é... Não, era um baita personagem, eu criei tanto carinho por ele... Eu criei tanto carinho por ele em John Wick que quando ele morreu no começo do filme foi quando eu entendi que esse daqui não ia economizar no sangue. Não ia passar a mão em cima de ninguém. Muito bem. Vamos dar queria muito continuar conversando com vocês aqui, mas se deixar a gente vai até amanhã de manhã. Vamos dar notinhas aqui para John Wick 4, começando com André Graciotti. 0 a 5 estrelas. 5 só? Se der pra 6. É 5. Olha só. Não tem questão. Isso aí pra mim foi uma experiência espiritual, assim. Foi uma coisa linda de ver. Eu realmente não esperava que ele... como você, eu tinha assim, será que vou conseguir fazer 3 horas? Mas, nossa, a maneira como ele consegue ser inventivo, com set pieces aí, de conseguir revitalizar o gênero de ação. E é isso, acho que o filme vai ter um legado incrível. Essa coisa de chamar a atenção do artesanato da coisa, como a pré-produção é importante para o sucesso de um filme de ação, sabe? E eu fico triste, é isso, como a gente... Tá numa era que os grandes astros que estão trazendo esse tipo de filme, né, da performance, da entrega física, são os caras que estão com 60 anos. O Keanu Reeves, o Tom Cruise, toda a galera que tá com 60, e a gente não tem uma nova geração que tá nessa pegada ainda, pelo menos, né? Então, eu tô um pouco apreensivo com isso, sabe? Espero que o Stahelski aí consiga uma nova geração e vamos ver se aparece mais gente para trazer de volta esse espírito, né? De filmes como esse, que é isso que faz, eu acho, que o cinema continuar vivo, né? Na sua essência mais bonita, assim. Uau! Muito bem. E você, Jacobs? Eu fiquei pensando nisso quando você falou agora e... Realmente, viu? Ter novas estrelas de ação vai ser um desafio, assim, até. A Ana de Armas tá tentando, viu? Tá. A Ana de Armas tá tentando chegar lá. No 007 ela foi muito boa. Vamos ver como vai ser o Bailarina. Hoje saiu uma história que ela tá no Hit 2 do Michael Mann e eu doidei já, mas vamos lá. Eu acho que... Hit 2, quando sair, vocês não me procurem. Eu não vou aparecer. Eu estarei muito ocupado. Mas eu daria nota 4 pro John Wick. Eu tô pendendo até pra um 4,5 depois de rever, mas eu vou manter no 4, assim. Eu acho que ele é um espetáculo maximalista, assim, onde tudo é feito pro maior impacto possível, dos figurinos aos sets, às luzes, a fotografia, as cenas de ação, a tudo. E acho que, em grande parte, a maioria de tudo isso funciona. Eu também tenho umas ressalvas ali quanto a alguns esquinas que eles cortam pro Keanu Reeves sobreviver e tudo mais, mas nada que me impeça de apreciar, assim,
o absurdo assim, que eles cometem de ação. A gente pode fazer comentários, eu acho que mais profundos, e eu acho que há leituras muito interessantes para se fazer, mas voltando para como vocês, né, tanto o André quanto o Márcio, muito bem apontaram no começo dessa conversa, na coisa mais visceral possível de ver corpos em ação, em corpos em movimentos, e corpos fazendo coisa. Esse John Wick 4 alcança um nível que pouquíssimos filmes, ainda mais dentro do cinema ocidental, acho que alcançaram. E por conta disso, mais do que a nota, eu tô impressionado pela conquista do que eles fizeram, e acho que esse filme vai ser celebrado por um bom tempo. Muito bem. E você, Márcio? Eu vou imitar o Guilherme aqui. Eu vou dar nota 4 em 5, mas não porque ele não seja um filme 5. É que é mais mesmo uma coerência dentro da franquia. Porque se eu dei 5 pro último, que eu amei, 4,5 pro 2, que eu gosto tanto quanto praticamente, aí eu não colocaria no mesmo patamar. Mas o que eu acho que o John Wick 4 faz é, digamos assim, doutrinar, mas usando com muitas ressalvas, muitas aspas essa palavra, doutrinar o espectador de cinema de ação. Porque o espectador de cinema de ação, ainda mais o jovem hoje em dia, ele entende a ação como se fosse um recurso escapista, como se fosse apenas mais uma forma de liberação de pulsão, de tensão dentro do cinema por 1h30, 2 horas. E o que John Wick faz é transformar a ação ou devolver a ação a patamar de arte clássica. Dentro do filme, a ação ela é contraposta à arquitetura clássica, à arquitetura da construção dos cenários, a música clássica que a filha do Kane toca, mesmo as cenas de dança, já que os tiroteios são, na realidade, grandes cenas de dança coreografadas. Você tem, portanto, um background, você tem um pano de fundo da arte clássica. E colocar a ação em frente à arte clássica posiciona para esse espectador que acredita que o cinema de ação é meramente escapista, ele é alguma coisa a mais, para a gente parar de ficar tentando rotular e diminuir gêneros. O cinema de ação não é melhor, mas tampouco é pior do que gêneros que, por exemplo, ganham Oscar, gêneros que disputam prêmios. O cinema de ação ele pode ser igualmente artístico, igualmente excitante, igualmente dramático, meditativo, contemplativo, inclusive. Eu acho que o grande legado da franquia John Wick, se esse for o último, e eu torço que seja o último, é devolver, portanto, a ação um patamar que em algum lugar do tempo foi tirado dela. Esse patamar de a gente olhar, a gente sair e dizer, eu vi uma obra de arte. Todo cinema é de arte, todos nós sabemos disso. Mas, eventualmente, a gente sai de um filme de ação e diz, legal, o que a gente vai comer agora? John Wick, você não tem esse sentimento imediatista. O cara fala bonito, viu? Esse Marçal. Muito bom. Excelente. Muito bem, muito bem. Olha, ficamos com uma média de 4,25 aqui. Mas, né, espiritualmente, acho que é 4,5, né? Por todas as palavras que foram ditas aqui. Acho que a nossa audiência pode jogar pra 4,5. Eu também tô que nem você, viu, Jacobs? Dei 4, mas um pezinho no 4,5 ali. Vou ver de novo pra tentar saber se eu chego a uma conclusão. Muito bem, gente. Então é isso. Muito obrigado. Foi incrível esse papo aqui com vocês. Obrigado, André. Obrigado, Jacobs. Obrigado, Márcio. Um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu. Até. Tchau, gente. Obrigado.